Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. Eu e minha parceira, a professora Daniele, mais um dia, trazendo mais um tema, mais conhecimento jurídico para você, não é isso? E que tema, hein? Hoje o tema... Hoje o negócio vai esquentar vai pegar aqui fogo hoje. aqui. Vai. Hoje nós vamos falar, vou começar anunciando o tema, depois eu falo dos nossos convidados, porque também estamos num formato diferente. Muito diferente. Interessantíssimo. Uhum. Hoje o nosso tema é a atuação da defesa nos crimes sexuais. Esse tema hoje, quero ver que hora a gente vai sair daqui hoje. Pois é. E para falar desse tema, nós temos dois convidados e num formato diferente, porque nós temos geralmente um convidado. É. E além disso, o formato dos nossos convidados é diferente. Hoje nós temos a doutora Pamela Matias, advogada criminalista, que veio trazer esse tema pra gente. E temos Cauã Ianovic. Falei seu nome certo, Cauã? Perfeito. Russo? Eu tô quase fluente. Que vem falar desse tema com a gente. Agora, olha que interessante. Pamela é advogada criminalista e o Cauã é nosso aluno, quase advogado. Porque Cauã passou na ordem, mas ainda falta o TCC. Mas atua com a doutora Pamela, estagiando no escritório. Exatamente. Então, a gente vai trazer esse tema importantíssimo, dessa relevância, com os dois pontos de vista, com essa atuação em conjunto. Vai ser muito legal. Vai ser maravilhoso. E aí já fica a dica que a gente sempre fala aqui nos nossos podcasts, né? A importância de começar um estágio o quanto antes. Isso Assim aí. como fez Cauã, porque nem terminou a faculdade, já tá em ascensão aí. Já tá gravando podcast. Já tá gravando podcast, já passou Vai falar na da ordem. atuação dele no jurídica, olha, Já passou no exame de ordem, agora só sucesso. é só pra Só frente. sucesso agora. Mas agora fala um pouquinho de vocês. Vamos começar pela doutora Pamela. Fala um pouquinho quem é você, um pouquinho da sua atuação, o que você faz, de onde você veio. Conta pra gente. Cauã, todo mundo aqui da faculdade já conhece. Mas também vai se apresentar porque tem gente que assiste o podcast que não é aluno, não é daqui da instituição. Mas conta um pouquinho de você pra gente. Perfeito. Antes de tudo, queria agradecer o convite por estar aqui. É um prazer inenarrável dividir esse espaço com vocês e falar de algo que eu gosto muito pouco, que é a minha profissão e a atuação da minha profissão. Eu sou advogada criminalista, sou formada pela Universidade Federal Fluminense, participo do grupo de pesquisa Garantismo e Movimento, que é o maior grupo a nível internacional de garantismo penal do Luiz Ferraioli. Então, o meu escritório, ele nasce com o objetivo de realizar a defesa criminal, mas também a representação da vítima como assistente de acusação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tenho 2 anos de advocacia, estou nessa caminhada, o Cauã trabalha comigo, é um excelente estagiário, futuro advogado. A gente está aguardando só sair essa carteira do AB com muita ansiedade. Sim, Já isso tá aí. quase, né? Tá quase. Carteira, o mais difícil já foi, que é a prova. É, Mas agora só falta o TCC, formar. pegar o diploma. É isso aí. Sobre minha vida. Só isso. Só isso. Né? Você tá na banca dele, Dani? E Tô. Ih, só isso não. Depois vai na ficar banca. feio pro seu lado. Fala um pouquinho pra quem não te conhece, quem é Cauã, um pouquinho da sua trajetória, como é que tá sendo esse estágio, como é que tá sendo essa experiência jurídica. meu nome é Cauã Ianovic. Eu não olho pra lá, eu olho pra cá, né? Isso. Tá. Meu nome é Cauã Ianovic, eu tô agora no 10º período de Direito da Unifoa. Tô em vias de me formar, meu TCC semana que vem. Inclusive, a excelentíssima professora Dani tá na minha banca. Bom, eu os últimos 5 anos cursei Direito aqui na universidade. Excelente universidade, excelentes profissionais. Me abriram um espaço para muitas oportunidades. Antes de estagiar com ela, eu estagiei na 2ª Vara Criminal de Volta Redonda. E foi onde eu me apaixonei pelo criminal, né? E graças a Deus, saindo de lá, conheci a doutora e já comecei a trabalhar para ela e só reafirmei o que eu já gostava, que é o criminal. E pretendo advogar nessa área, pegando minha carteirinha da OAB, conquistei. pretendo me tornar um Mosquitinho do criminal advogado. picou ele. Desde sempre envolvido com crime. Pois Que legal, que legal. Agora, sobre esse tema que a gente vai falar, né? Atuação na defesa dos crimes sexuais. Pra quem não conhece, pra quem não foi ainda envolvido pelo criminal, o que são os crimes sexuais? Para que quem tá assistindo a gente consiga entender, né? Quais são os crimes sexuais, o que a gente tá falando. Crime sexual é toda aquela conduta que fere a dignidade sexual daquela vítima. Então, a gente está falando aqui de importunação sexual, estupro de vulnerável, todos os crimes que se relacionam com essa dignidade. Então, normalmente a gente tem uma conduta sexualizadora,
baseada no constrangimento, quando falta a vontade da vítima, e no caso do estupro de vulnerável, mesmo com a vontade, aquela vítima não tem condições de dar o seu consentimento, seja por algum tipo de vulnerabilidade, pela idade, ou alguma vulnerabilidade por álcool, drogas, ou até mesmo mental. Então, é tudo aquilo que não tem o consentimento, voltado para a satisfação da própria lascívia. Entendi. Então a gente tá falando aqui dos crimes sexuais. Aí nesses crimes, assim, importunação sexual, aí muita gente fala em ato libidinoso, estupro, assédio. O que diferencia isso aí tudo? Porque é tudo muito próximo, né? Sim, sim. E a dignidade sexual é uma linha muito tênue, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o compliance sexual, a gente vai chegar nessa parte para explicar, né, essa diferença entre ato libidinoso, a satisfação da própria lascívia, mas basicamente eu vou falar sobre estupro, né? Vou explicar um pouquinho do que é o estupro. O estupro é todo ato sexual não consentido. Por exemplo, o estupro de vulnerável. No estupro de vulnerável eu não preciso da penetração, porque a criança ela já é vulnerável. Qualquer cometimento, né, de ação voltada para a satisfação do desejo, do tesão daquele indivíduo, com menor de 13 anos, é configurado o estupro de vulnerável. Agora, o estupro comum, sem ser o estupro de vulnerável. Aqui a gente está falando de ato sexual, ou até mesmo qualquer outro tipo de ato libidinoso, dependendo da intensidade desse ato libidinoso. O que é ato libidinoso? É aquilo que vai satisfazer o tesão do Entendi. indivíduo. Então passar a mão seria um ato libidinoso? Apertar? Seria um ato libidinoso. Entendi. Mas apertar, passar a mão não configura o estupro de vulnerável. Porque o estupro de vulnerável, ele tem duas características. A primeira delas é a violência e a segunda dela é a ameaça, a grave ameaça. Precisa ter grave ameaça. A pessoa precisa se sentir violentada. Então, as pessoas, elas confundem muito o que seria o ato libidinoso por entenderem que tudo é estupro, ou estupro de vulnerável. E na realidade, não é. A gente tem essa diferença de agressão, dessa agressão sexual. Por exemplo, no trabalho, dentro de uma empresa, um funcionário passa a mão em outra funcionária tendo uma relação hierárquica ali. Um chefe passa a mão na sua funcionária. Ali, a gente não tem o estupro, mas a gente tem o assédio sexual. Então, cada caso é um caso e precisa ser avaliado com muita clareza, com muita calma, porque uma imputação de estupro ou estupro de vulnerável é muito grave e diversas pessoas arcam com os custos de uma imputação errada, uma tipificação mal feita, e a defesa entra justamente aí para esclarecer o que é e o que não é o tipo de crime sexual imputado. Então a gente pode entender que ato libidinoso, assédio sexual, são caminhos que esse indivíduo vai percorrendo até concretizar e chegar no estupro. Perfeito, perfeito. Muitas das vezes a gente tem histórico, né, de crimes sexuais até chegar no estupro. Uhum. Então, diversas famílias, é onde a gente vê acontecer o estupro de vulnerável, narram que as pessoas dentro daquele ciclo familiar já perpetravam algum tipo de conduta sexual com um caráter agressivo. Uhum. Então, um pai que estupra a esposa e depois desenvolve isso para um estupro de vulnerável, ou um pai que agride sexualmente a sua esposa, ou uma mulher, aqui a gente não tem gênero definido, mas eu acho que o exemplo deu para entender. Muitas das vezes esse caminho ele é percorrido numa evolução, mas nem sempre, mas pode acontecer. Agora, essa questão da família que você falou, isso é estatístico, né? E você que está dentro da área, você deve vivenciar isso, que a maioria dos casos de estupro de vulnerável sai de dentro da família, ou desconhecidos, ou de alguém próximo, né? A gente acaba tendo muito receio, muito medo com os estranhos, mas isso brota de dentro, não é verdade? Perfeito. E esse é o ponto da nossa sensibilidade como sociedade. Acharmos que o problema está sempre no outro é um pecado muito grande, porque às vezes o problema está dentro da nossa casa e a gente não percebe. Então, juridicamente falando, quando a gente faz a análise de casos que chegam para nós, a grande maioria dos agressores sexuais, né, dos estupradores, dos indivíduos que respondem processos criminais, respondem com relação às vítimas dentro do seu seio familiar. E os pais, os responsáveis no geral da criança, quando a gente fala de estupro de vulnerável,
precisam ter essa atenção. Com quem ronda o meu filho, a minha filha? Quem convive com os meus filhos? Eu dou educação sexual para minha criança? Esse é um ponto também que a nossa sociedade é bem falha, né? Ainda existe esse tabu que a gente não pode falar sobre isso com as crianças. Sim. E até mesmo para esclarecer aquilo que é e aquilo que não é. Exatamente. Para a criança entender, porque às vezes a gente tem um pai dando um banho sem qualquer toque sexual numa filha, pode ser interpretado de outra forma. Então a educação sexual, ela é a chave, ela é a saída, e não é só para criança, é para adolescente também. Para o adolescente se descobrir, para o adolescente entender o que é comum e o que não é dentro das suas relações sexuais. Para a gente mesmo, adulto, entender certos comportamentos. Porque quando a gente lida com crime sexual, também lidamos com diversas parafilias. Sim. E aí vem a parte da psicologia, né? Nós vamos abordar ao longo do podcast, mas a psicologia é um aliado. E a psicologia é dentro da casa daquela vítima e fora também dentro do judiciário. Eu acho legal, a gente conversou recentemente sobre como o Brasil é um país muito grande, então nem todo mundo tem o acesso à educação necessária para isso, para educação sexual, enfim, demais orientações a respeito. E eu parto do princípio que alguns lares têm uma condição bem precária, então realmente a gente vê, principalmente no escritório, nós vemos uns casos maiores de estupro de vulnerável em lares precários, né? Desestruturados, Desestruturados, essa é a palavra que eu queria. E é bem comum. Antes da gente pensar, eu acho que na educação sexual em si, a gente tem que pensar na condição do lar, na condição desse menor, na condição do responsável, e mais nesse sentido também. Mas eu acho que essa falta de estruturação social, essa desestruturação social, isso reflete em todos os crimes e em todas as práticas, né? Se você pegar as áreas mais desestruturadas em termos de bullying, de crimes sexuais, de agressões contra outras pessoas, acaba os índices sendo mais altos. Então, assim, a estruturação acaba ingressar em todas as comunidades com cultura, com conhecimento, isso acaba refletindo no todo, né? Perfeito. E essa linha é bem tênue mesmo, porque se eu tenho essa família desestruturada, que se utiliza de práticas que para eles é comum, não é agressão, essa criança, esse adolescente vai crescer vivenciando aquilo e enxergando que não é uma agressão, que é comum. Vai perpetuar a violência, O ciclo nunca se encerra. Né? Sim, é normalizado no final das contas, né? A gente tem uma normalização também das relações entre adolescentes e pessoas mais velhas. É algo que a gente vê muito dentro dos processos, né? Falando a nível de advocacia criminal. Então, um homem de 23 anos se relacionando com uma adolescente de 12. E para adolescente, aquilo é normal. E para a família dessa adolescente, é normal. E isso gera um embate jurídico na hora do juiz dar a sentença, se realmente houve violação à dignidade sexual daquela pessoa. Porque ela não interpreta como violada. São inúmeros casos na jurisprudência onde o indivíduo teve uma relação, um namoro com uma menor de idade, né, ali 12, 13 anos, e ela engravida. E eles constituem família. E ele registra aquela criança e eles vivem maritalmente. Então, a nossa discussão ela é muito mais profunda. E ela depende muito da forma como a vítima se enxerga. Até mesmo fora do estupro de vulnerável. Como aquela mulher vai se ver. Então, em determinados casos, ela não vai se considerar violada, mas em outros sim. E às vezes as ações são muito diferentes. Então, é a forma da interpretação dessa violência. Sim, e o direito penal tem que ter essa sensibilidade no olhar, mas uma outra sensibilidade que eu acho importante é a sensibilidade na evolução e na inovação jurídica, né? Esse caso do estupro de vulnerável eu acho muito emblemático porque hoje manter relação sexual com menor de 14 é estupro de vulnerável, independente do caso, independente das circunstâncias, é estupro de vulnerável. Mas há pouco tempo atrás, uma criança de 11 anos podia casar. Então, assim, não é só porque se criou uma lei que vai se mudar uma cultura. Perfeito. Então, como é que a gente olha isso, né? Como é que a gente acompanha isso? Eu criei uma lei que não pode mais. Mas culturalmente, há pouco tempo atrás, era comum
uma criança casar com alguém mais velho, ou uma criança casar com um adolescente, né? Assim, era muito comum. Então, esse olhar na evolução jurídica, a gente também precisa ter esse caminhar devagar ali, né? Conscientizando as pessoas do que mudou, tendo essa mudança de cultura. Não dá pra exigir assim, de pronto, né? Sim, e a aplicação de sentenças condenatórias não vai fazer essa modificação de mentalidade desses indivíduos que Não vivem vai. nessa realidade há muito e muito tempo. O judiciário, ele não consegue abarcar toda a mudança necessária socialmente falando. Então, quando a gente lida, por exemplo, em casos de relacionamento, qual que é o ponto? É contratar um perito, por exemplo, um psicólogo forense, para atestar em que condições essa vítima vive. Aonde está a sua vulnerabilidade? Ela realmente estava vulnerável naquele momento? É claro que há uma vulnerabilidade de decisão, de escolha, mas será que a decisão judicial, uma sentença condenatória, não vai colocar essa vítima em mais vulnerabilidade ainda? Porque nós vemos jurisprudências onde há uma condenação criminal, e isso não é em tudo, né? Claro, tem as suas exceções, mas há uma condenação criminal, esse pai de família que constitui a família com essa vítima, ele é retirado do seu seio familiar e aquela vítima fica desamparada. Ela fica sem marido, porque ela interpreta como um marido. Ela não consegue cuidar do filho que ela teve dentro dessa relação. Então, o judiciário, ele não dá conta dessas mudanças sociais. E é por isso que os agentes do judiciário, juízes, promotores, advogados, psicólogos que atuam em outros órgãos, né? Eles devem contar com o apoio de outras áreas. A psicologia está aí para isso. E é o nosso principal alicerce quando a gente fala de defesa criminal em crime sexual. É importante entender esse lado da vítima. O STJ teve uma decisão agora recente, acho que tem 2 anos, né? Que abre, eu acho que foi a única precedente que nós temos, que abre um caminho para esse olhar menos matemático, né? Porque era um olhar um pouco matemático. É menor de 14, é estupro. Então, não tem o que se discutir. E nesse contexto que você falou, uma vítima de 11, 12 anos, eu acho que engravidou e constituiu família. E assim, o STJ entendeu. O prejuízo para a família vai ser muito maior um cara preso do que solto. Sim, exatamente. E eu acho que abre uma portinha, e aí tem que ser usado com muito cuidado. Porque não pode abrir uma porta para normalizar também. Não é um portão, Não né? é uma fresta, né? E tudo, assim, a decisão foi bem categórica, né? Analisando aquele caso, não excluiu o crime em si, foi toda uma análise do caso com essa equipe prestando essa assistência, esse assessoramento, que se entendeu o prejuízo para a família maior, né? O objetivo da lei é proteger o menor. E se a condenação prejudica o menor, não está protegendo nada. Exatamente. E no fim das contas, tendo esse olhar mais social, né? Perfeito. Eu acho que é fundamental concluir essa fala, é a questão do social porque a gente está tutelando a integridade da vítima, né? Apesar de tudo. E uma característica que a gente vê, principal em estupro de vulnerável, é a questão da clandestinidade. Que nesses casos que a gente trouxe, quando constitui família, não tem a clandestinidade. Há o relacionamento, todos conhecem, e para eles está tudo bem, porque é uma coisa social, é uma imposição social que já vem vindo, né? É um ciclo. E, bom, para mim, eu acho que o que mais, na hora de ver esses casos, o que mais diferencia é a clandestinidade. Se as relações estão em local ermo, se são escondidas de família, de amigos, se ninguém sabe, aí eu acho que realmente é a configuração principal, né? Perfeito. E a gente consegue trabalhar muitas teses, né, de defesa dentro de alguns processos de crimes sexuais, como o erro de proibição. Então, eu não achava que isso era proibido, porque na minha família é normal eu me relacionar com a minha prima que tem 13 anos de idade. E o próprio STJ já trabalhou a questão do erro de proibição. E é claro que, assim, como você falou, a gente não tem um portão aberto. A gente tem uma porta para discutir. Mas ainda assim, eu acredito que dentro dos crimes sexuais, a porta da defesa ela tem se fechado muito pelo posicionamento dos tribunais superiores. É muito difícil trabalhar em processo de crime sexual. É muito complicado você demonstrar que o seu questionamento não é se a vítima diz ou não é verdade, mas é se existem os elementos de autoria e materialidade suficientes para condenação. O nosso trabalho, principalmente no nosso escritório, é ter cuidado
com a forma que nós abordamos e falamos com a vítima. Eu nunca chego num processo de crime sexual apontando o dedo. Você está mentindo, isso não é verdade, você inventou essa história. Até porque a gente tem o protocolo de gênero para ser aplicado dentro das audiências e dos julgamentos. Mas não só isso, é ter cuidado entre a confusão de confiabilidade e fiabilidade dessa palavra. Porque muitas das vezes a vítima confia no que ela está dizendo, mas a nossa mente ela não é soberana. Ela prega peças. E aí que vem a questão da fiabilidade. Se outros elementos probatórios, eles sustentam essa versão iniciada pela vítima do crime. Então, por mais que o STJ ele tenha analisado alguns casos muito específicos com relação ao estupro, ao erro de proibição, até mesmo o erro de tipo, ainda assim a porta da defesa tem ficado cada vez mais estreita. É extremamente complexo você chegar num processo em que a palavra da vítima é quase que soberana, como o Cauã falou, a clandestinidade. Então, se eu tenho um fato ocorrido na clandestinidade, como que eu provo? E aí, é só suficiente a palavra daquela vítima? Porque a gente tem esse péssimo costume de achar que a vítima não mente. E ela é parte. E toda parte do processo tem interesse. E aí eu penso... Pode falar. E teve uma decisão recentíssima agora, né? Falando de medida protetiva. É isso. É não tornar absoluta a palavra da vítima. Tem que ter prova. Tem que ter prova. Perfeito. Porque... Assim, convenhamos, estava também virando uma bagunça, né? De fato. Isso estava sendo uma... Meio de punir. De vingança, na verdade. Né? Então, estava usando em outros processos. Principalmente família. Exatamente. Para denegrir a imagem desse pai e fazer com que ele perca os seus direitos. E, na verdade, nada daquilo aconteceu. Perfeito. Né? Então, quando você fala que não impacta só no criminal, mas impacta em todo o direito, é isso, a gente tem exemplos práticos disso acontecendo. E aí eu acho que o advogado do criminalista, ele enfrenta um grande problema nos processos que envolvem crimes sexuais e nos processos que envolvem violência doméstica. São dois problemas, eu vejo. O primeiro problema é que seja cumprida a finalidade social da própria lei. Porque assim, no processo civil, qual é a finalidade do processo civil? As partes chegarem a uma composição ou ficarem satisfeitas. Você consegue se resolver. Agora, num processo penal, qual é a finalidade? Eu acho que a finalidade é satisfazer a vítima, ou se chegar numa pena para aquele crime, ou satisfazer a finalidade social da que aquela pena está protegendo, né? Que aquela lei está protegendo. E aí a gente vê o Ministério Público e os tribunais somente na função de condenar. Então, assim, o Estado quer condenar a qualquer custo. E não é a função condenatória, sim atingir a finalidade social daquela proteção que a gente fala que não é atingida quando destrói uma família. Então, eu vejo esse um grande problema. E outro grande problema é o preconceito do crime cometido. Porque aquela pessoa já vai condenada. Ela já vai condenada pelo crime que ela cometeu, crime sexual, ferrou. Violência doméstica, ferrou. Já vai condenada pelo crime, ferrou, independente se você se fez ou não, só de notícia. E já vai condenada pelos parentes, pela sociedade, pela mídia. Então ela chega... Pelo próprio julgador. Que faz um pré-conceito daquele caso. Já está contaminado, no final das contas. Então ele já chega praticamente condenado. E aí o advogado criminal fica ali com essa fresta. Tentando abrir. Olhando lá no buraquinho da maçaneta. Ver se a gente consegue fazer alguma coisa. O que a gente está falando não é em proporcionar defesas e proporcionar inocência a quem não tem direito. Perfeito. Mas é em proporcionar um julgamento justo a todos que merecem. Sim, perfeito. Até porque todos nós estamos passíveis da justiça criminal. Sim. A justiça criminal, por mais etiquetada que ela seja, ela não é direcionada. Então, se eu vou até uma delegacia e falo que você me estuprou, por exemplo, que é muito forte, mas eu vou cair em todos esses problemas. Você vai ser xingado na delegacia, você pode ser agredido na delegacia. Amanhã já tem matéria no jornal. Já tem matéria no jornal, você já sai daqui preso. Então, a gente tem, de fato, essa dificuldade para trabalhar. E quando o Cauã entrou no escritório, é uma conversa muito séria que a gente teve antes da contratação dele. O que você pensa sobre crime sexual? Qual é a sua opinião sobre isso? Como é que você se portaria fazendo um atendimento de um possível estuprador? Porque até então, pro advogado, tá ali naquele campo de fez ou não fez. Existe o que o processo diz e existe a realidade dos fatos. No processo penal, a gente nunca chega na realidade dos fatos.
A gente chega na realidade que é construída ao longo do processo. Então, é a primeira coisa que eu perguntei para ele. Você vai conseguir trabalhar com isso? Você vai conseguir encarar de frente? Ou você tem algum tipo de resistência? Se tiver resistência, tudo bem, a gente não te coloca para fazer atendimento de estuprador. Ok, cada um tem suas limitações. Profissionais se limitam. Mas é algo que eu precisava saber, porque quando chega para mim um caso de estupro, eu abstraio. A tendência dos advogados criminais que trabalham com esse tipo de crime é abstrair. A conduta é terrível, pode ser o pior dos casos. A gente faz essa abstração. Porque eu não posso realizar a defesa do meu cliente com esse julgamento já previamente imposto. Porque senão eu estou contaminada. E de contaminação, já basta o promotor, que ofereceu a denúncia, já basta o juiz, que provavelmente vai condenar, se a gente não conseguir achar a frestinha, aquela luz no fim do túnel. E eu não posso me dar a esse luxo. É claro que, pessoalmente, todo mundo tem as suas concepções, né? Todo mundo tem suas opiniões pessoais, mas no trabalho do criminalista, isso não pode acontecer se ele for trabalhar com crime sexual. Então, as pessoas não têm muita noção, assim, o público no geral, fora do direito, que não trabalham com isso, como é receber uma acusação de estupro ou de qualquer crime sexual. Isso acaba com a vida de uma pessoa a níveis que você não consegue reconstruir. Do momento que você vai na delegacia prestar um depoimento, até o momento que você vai preso, existe um sofrimento inimaginável. Porque a pessoa, ela já sabe, acabou. Pra mim, acabou. Já era, eu vou ser condenado, eu vou cumprir por algo que eu não fiz, eu vou tirar minha pena lá por algo que eu não fiz, e eu não vou conseguir provar a minha inocência. E na cadeia... Eu ia falar isso agora. Isso eu ele ia é te condenado perguntar, a duas vezes, Duas né? vezes. Uma pelo tribunal e o outro lá pelas leis do crime. do crime, exatamente. Exatamente. Então, chega o cliente foi preso. Teve mandado de prisão, foi preso. Ok. Primeira coisa que o advogado tem que fazer, tá no seguro? Seguro, para quem não sabe, é o local onde os presos que não são faccionados ou cometeram algum tipo de crime comum ou crime sexual ficam, para não misturar. Porque normalmente esses presos mais leves, que não têm associação criminosa, eles são agredidos, são violentados. Mas no caso do acusado de estupro, é muito pior. Porque ele vai para o seguro e dentro do seguro, ele tem problema com a convivência carcerária. Ele é violado de N formas diferentes. E tem um ponto. Se ele vai preso e ainda não teve uma sentença condenatória, a gente está punindo antecipadamente alguém sem processo. Já foi condenado lá dentro. Ele já No tá dia que ele condenado. entrou, ele foi condenado. Exatamente. Mesmo que ele esteja sendo preso preventivamente. Exatamente. E ele vai ter que lidar com isso pro resto da vida. Vai ter que lidar com essa consequência para sempre. A presunção de inocência, ela é muito bonita. Eu acho linda a presunção Eu de achei inocência. linda também. Maravilhoso. Eu acho lindo. Hoje eu acho lindo. A gente olha a Constituição e a gente sente até uma palpitação quando a gente lê a presunção de inocência, olha o Código de Processo Penal e fala, meu Deus, é isso! Eu vou ser o melhor advogado do mundo. Mas a prática? É totalmente diferente. Cadê a presunção de inocência? Não existe. Até mesmo pro decreto de prisão preventiva, né? Isso já é uma discussão muito grande, se deve-se ou não decretar a prisão preventiva em alguns casos. Mas no crime sexual, um decreto de prisão, um processo penal, sem respeitar a presunção de inocência, que é o que acontece, ela é degradante. E vai chegar no final daquele processo, aquele indivíduo, ele já vai ter sido punido. Ele já foi punido, ele já recebeu aquela pena, ele já recebeu aquele fardo de ser considerado um agressor de mulheres, um estuprador. É a mesma coisa da Lei Maria da Penha. Quantas e quantas vezes vocês que são advogados já não devem ter visto medidas protetivas concedidas sem o mínimo de sentido? A todo tempo. Não tem sentido. A todo tempo. Você olha, você fala, meu Deus. Porque é uma forma de lavar as mãos. É Pilatos, né? Pôncio Pilatos. Vamos lavar aqui as mãos. Eu vou dar a medida, porque se eu não der e ela morrer, a culpa é minha. Você vai sair na mídia, vai... ser um estardalhaço. E no crime sexual é a mesma coisa. Se ele está sendo acusado, é porque aí tem. E aí o julgamento, ele tem um impacto direto. Porque aquele julgador, ele olha na capa do processo. Crime sexual. Sei não. É diferente. E mesmo que no final
seja inocentado, mesmo que seja, tudo aquilo que já passou, não tirando as violações, tudo aquilo que já passou das acusações ao longo do tempo, também não tira, né? Reportagem, o olhar das vítimas. É muita exposição, né? Não, e as pessoas tomam conhecimento da acusação, mas não tomam conhecimento do As outras inocentado. não Não tomam esse conhecimento e vai ficar condenado pro resto da vida. Muito, muito grave isso. Agora, você é uma jovem advogada, né? Isso. E, assim, com essa experiência toda. Mas vamos voltar lá no início da sua carreira, como se fosse tão distante, né? Ali, no início da sua carreira. Você sempre trabalhou com isso? Olha, pelo que eu me lembro, o meu segundo processo da vida foi um processo de estupro de vulnerável. Nossa. E pra mim foi um choque. Porque eu falei, o que eu vou fazer aqui? Tem testemunha. O Cauã sabe do que eu tô falando. Tem testemunha. Tem um laudo. Não laudo da conjunção carnal, mas do desvirginamento, né? Tem tudo. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu me apavorei. Imagino. Mas na frente do cliente eu engoli o apavoro. E eu vesti uma máscara de que eu sei o que eu estou fazendo. E eu fui aprender o que eu tava fazendo. Sim, Tive que aprender. Mas foi um susto. Porque pra mim, no início de carreira, ia chegar o quê? Tráfico, Lei Maria da Penha, violência doméstica ali, outra lá. Que é o que a gente vê mais acontecer. Mas chegou um estupro. E aí foi o momento que eu me coloquei no lugar daquele acusado. Falei, não, eu preciso abstrair. Eu tenho que fazer esse exercício de abstração. Porque uma coisa é o que está no processo, outra coisa é a minha vida pessoal e a minha opinião própria. Então, a partir daquele momento, o que eu decidi? Eu vou olhar o processo. No processo, ele tá condenado? Não. Então ainda tem chance. No processo tem prova de autoria e materialidade firme, que eu sei que não tem pra onde correr, que aí eu vou discutir dosimetria? Não tem? Ok. Aí eu ainda tenho chance. Tem prova. Não tem o que fazer, já era. O cliente confessou. Dosimetria. Vamos trabalhar na dosimetria pra reduzir e aplicar uma pena correta, porque no final das contas a gente tá falando de justiça. Sim. Mas entender que eu não sou o meu cliente e fazer essa separação da minha ética profissional e da minha pessoal foi muito importante pro meu início de carreira. Tem um livro do Luigi Ferraioli que é o Paradigma Garantista. Esse livro só tem disponível em espanhol, se eu não me engano. E uma parte desse livro, ele fala sobre a ética do advogado. O advogado, ele tá ali, ele não defende o seu cliente do fato. Ele está defendendo o teu cliente de uma condenação criminal dentro do processo. É isso que a gente precisa se agarrar. Eu tô aqui fazendo uma defesa. Se tem prova, vai ser condenado. Se não tem, vai ser absolvido. Pronto. E essa clareza me ajudou muito a não somatizar. Eu acho que o Cauã passou por isso também, né? Eu fui absorvendo essa clareza, porque, assim, durante a faculdade eu tava voltado para aquele pensamento de que todo mundo fala. O advogado não defende o cliente, defende o processo, né? Defende que tudo seja feito regularmente. Aí, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu vi que essa frase não só é verdade, como eu fortaleci essa frase na minha mente. E eu penso assim, o Estado ele tem todos os mecanismos para condenar alguém. Se o Estado quiser condenar alguém, ele vai condenar. Se for culpado, vai condenar. E eu acho que a gente não pode condenar, se equivocar em relação ao processo, à investigação, quando se trata da liberdade de alguém. Perfeito. Acho que tudo tem que ser feito da melhor forma possível, para que não haja nulidade. Se o cara for realmente culpado, ele deve pagar pelo que ele fez. A gente discute a dosimetria, mas eu fico muito, não contente, porque é complicado falar contente, mas eu fico muito animado de trabalhar num processo quando tem nulidade, quando eu posso arguir uma nulidade nesse sentido. Sim. Mas assim, é um exercício difícil, Muito. né? Você não consegue fazer isso de primeira. Não. Muitas noites sem dormir. Não. Imagino, né? E assim, que bom que você tá passando por essa experiência, passou por essa experiência, porque isso já vai te dar um diferencial quando você realmente for atuar como advogado, Sim. né? Porque você já conseguiu ultrapassar essa etapa, essa de abstração e de separar as coisas, né? Sim. Porque eu fico imaginando, a gente na família, a gente já sofre, às vezes a gente fica com raiva da pessoa e não consegue fazer essa abstração. Sim. Imagina em crimes sexuais. E a gente cria casca. É uma coisa que eu falei, sempre falo pro Cauã, a gente tem que criar casca no início da advocacia. Se joga, vai fazer. Não gostou? Viu que não é a sua?
desiste, sabe? Vai fazer outra coisa, tudo bem. Tem advogado criminal que não pega caso de crime sexual. Sim. Uma opção do Vai advogado. nichando, né? Vai nichando. Tem gente que só pega tráfico, tem gente que só faz júri. Eu, por exemplo, eu não gosto muito de trabalhar com tráfico. Eu gosto mais de crime sexual, porque é a minha área de trabalhar. Eu me dei muito bem fazendo essa abstração. Mas é a criação de casca. É. O jovem advogado, o estagiário, ele tem que aproveitar esse momento para calejar. Caleja. Vai lá, não vai dormir, vai chorar. Eu, no início da minha carreira, eu peguei um caso de pornografia infantil a nível internacional. Eu fui nomeada como dativa num processo da Justiça Federal. Falei, gente, eu tô com 24 anos. Eu vou ter que ver essa... Porque a gente tem que ver os vídeos, né? E aí eu tinha que entender de Deep Web. Pra mim, aquilo ali foi um desespero. Então, a minha cabeça, ela demorou um pouco pra se acostumar. E eu faço terapia, tá, gente? Uma vez na semana, a terapia tá em dia. Todo advogado tem que fazer terapia. Mas eu me lembro de, depois de assistir os vídeos da pedopornografia, de chorar copiosamente durante horas e horas e horas. Porque eu não tinha como excluir aquele vídeo da minha mente. E eu fechava o olho e eu via aquele vídeo na minha cabeça. E eu fui correndo pra minha terapeuta. Falei, olha, eu não estou conseguindo abstrair. E o que ela me disse eu levo pra vida, dê tempo ao tempo. Você trabalhou com isso agora? Vai trabalhar com outra coisa. Vai olhar um processo de tráfico, vai olhar um outro processo que não tem nada a ver, um crime ambiental, uma lavagem de dinheiro. Olha algo que não tem nada a ver e veja se vai passar. Se não passar, se você não conseguir se calejar nessa área, troca. Porque a nossa saúde mental, ela vale muito. E, às vezes, o estudante, o jovem advogado, ele acha que ele tem que se forçar até o limite. E se calejar não é isso. Calejar também é respeitar os próprios limites. É saber a hora de parar. Por isso que eu falo com calma. Não consegue, viu alguma coisa, algum muito cabeludo, não consigo? Bom, não consegue. A gente tem laudo de necrópsia em alguns processos de tribunal do júri, né? E ele não viu o laudo ainda. Mas ele vai ver em algum momento. E ele vai saber me dizer se ele vai conseguir olhar para aquele laudo ou se ele realmente... Ah, não, eu não quero trabalhar com júri. Necrópsia não é comigo. Mas, sinceramente, eu trabalhei na segunda criminal só com inquérito. Deus me livre. Me lembro que teve um dia que eu tava pra almoçar, abri um inquérito e vi um laudo de necrópsia. Aí eu falei, meu Deus. Logo agora. Logo agora. Aí já não almocei o dia. Já manteve a dieta. Já mantive a dieta. Mas é complicado. É difícil. Mas essa é a importância do... Que a gente sempre fala aqui, de se lançar enquanto tá na faculdade, né? De estagiar, experimentar. Porque é a sua oportunidade de experimentar tudo ali. Porque agora, Cauã vai se formar agora, saiu, aí começa a vida profissional. Guerra, né? Você tem que botar essa máscara aí pra falar com o cliente, bancar que sabe, correr atrás e se bancar, e precisa mover o escritório. Enquanto você tá no estágio, você pode se lançar, errar, aprender com quem tá ali pra te ensinar. Então, se lançar o quanto antes, desde o primeiro, segundo período, é muito importante. Porque antes a gente tem medo, né? Só que a gente sempre tem um outro profissional ali caminhando com a gente. Depois que a gente forma, você vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E é muito legal de ver como a atuação ela vai melhorando ao longo do tempo, né? Eu olho pra mim, advogada hoje, e olho pra Pamela, que veio aquela vez aqui dar aquela palestra, que tinha acabado de se formar, e eu vejo um salto gritante. Não porque eu sou a melhor advogada do mundo, mas porque a minha evolução ela é gradual. E dentro dos crimes sexuais, a nossa atuação, né, e eu sempre trago o Cauã pro meu lado, porque ele é um pilar essencial do meu escritório. Ele é a força de trabalho do escritório, ele segura as pontas, eu tenho que agradecer. Gente, sempre trago ele pro meu lado. Mas a gente vê o desenvolvimento na defesa dos crimes. Então, você pega e olha uma defesa. Eu fiz essa defesa lá em 2023, final de 2023, quando eu peguei a minha carteira do OAB. E eu olho para agora, a defesa que acabou de chegar, uma resposta à acusação, por exemplo, é gritante a diferença. E não tem nada mais satisfatório do que olhar para a nossa caminhada acadêmica dentro da faculdade e o nosso início ali da advocacia e ver, valeu a pena. Valeu a pena. Porque o que ele está fazendo agora e o que eu recomendo que outros alunos façam, que é se jogar mesmo nos estágios, recompensa no final das contas. É um brilho
que ninguém vai dar pra gente. Entrar numa sala de aula pra falar com alunos que têm a prática é diferente. Totalmente diferente. Totalmente. Porque eles entendem o que a gente tá falando. E é tão bonito quando a gente consegue ver o processo sem abrir o processo. É. Um professor dando uma aula, processo civil. Eu detesto processo civil. O professor tá dando aula de processo civil. E você que tem a prática, você já viu processo civil, trabalha na defensoria, trabalha no fórum, trabalha em algum Você escritório. entende o que tá acontecendo. É. E você consegue ver o processo. Uhum. Você consegue ver exatamente o que ele tá falando de defesa. E aqui eu não vou me aprofundar no processo civil. Até porque falar de processo, né, trazer a parte teórica do processo, você dá uma volta gigantesca que na prática é um ato desse tamaninho. Perfeito. Né? E aí, se você não tem essa percepção de tirar o processo do abstrato e visualizar o processo, realmente vai ficar... Qualquer processo vai ficar difícil, seja penal ou seja civil. Né? Exatamente. Agora, já que você falou tanto da atuação do Cauã, explica vocês pra gente como o Cauã tá lidando na questão das provas nos crimes sexuais. Porque eu sei que é algo complicado também, né? Porque as provas nos crimes sexuais... Tem muito da questão de depoimento, testemunhas muito próximas. Difícil ter uma prova material ali, não é? Uma filmagem. Clara, cristalina, né? É uma coisa muito oculta, né? Isso é bom e é ruim, né? Atrapalha tudo. Como é que funciona isso no processo? Eu vou dar um exemplo de um caso mundialmente famoso, que é do Daniel Alves. Né? Condenado em primeira instância, absolvido, depois em fase de recurso. Por que ele foi absolvido? Porque a prova, ela não é absoluta. A gente não tem uma prova no Código de Processo Penal que fala assim, essa prova aqui vai te condenar. Já era. Mesmo uma gravação, a gente pode discutir cadeia de custódia da prova de uma extração de gravação. Tudo é discutível. Mas os crimes sexuais, eles trazem uma dificuldade que a gente enfrenta na prática, que é com relação à palavra da vítima. Como eu falei, a palavra da vítima, ela não é soberana. Em tese, porque ela tem sido tratada como soberana. Isso é um problemão, porque a vítima tem interesse no processo, a vítima é parte. A vítima é parte, assim como o réu é parte, a vítima também é. Então, ela pode mentir, ela pode acrescentar, ela pode se confundir, ela pode ter um surto psicótico e falar uma coisa que não aconteceu. E essa especial relevância é uma mácula ao devido processo legal. Porque eu tenho uma única prova condenando um indivíduo onde uma denúncia é oferecida por um órgão público, que é o Ministério Público, que, como o Cauã falou, tem todos os instrumentos para provar a existência, a autoria, a materialidade de um crime. E por que não usa? Porque se usa como muleta a palavra daquele indivíduo que foi violado. Eu acho muito fácil. Oferecer a denúncia porque a vítima foi na delegacia, falou que foi estuprada, fez exame de corpo de delito. No exame de corpo de delito constou que ela não era mais virgem, então tem autoria e materialidade. Eu acho isso um absurdo. Eu vejo o processo nesse tipo de situação e eu falo, caramba, que tal o Ministério Público pedir um parecer técnico psicológico da vítima para ver o estado psicológico em que ela se encontrava? Que tal o Ministério Público intimar outras testemunhas? E aí a gente vai chegar no problema do depoimento das testemunhas para ouvir sobre a relação que ela tinha com aquele indivíduo. E o Ministério Público não faz esse tipo de trabalho. Muito raros são os promotores que têm fair play. O processo penal tem que ter fair play, porque eu não sei a regra que está sendo jogada. E dentro do crime sexual não tem regra. A regra é assim, a vítima falou, é verdade, está comprovado, condenado. Agora, sobre a fala da vítima, eu acho complicado, porque assim, a fala da vítima ser absoluta é a fala de qualquer vítima, né? Por quê? De qualquer vítima de crime sexual. Aí a gente tá falando de uma vítima de estupro de 25 anos, de 30 anos, de 40 anos, ou de 8 anos, ou de 10 anos. E aí fica mais complicado ainda, porque a gente olha uma vítima de 10 anos, um estupro de vulnerável, é gravíssimo,
Então a palavra dela acaba tendo mais poder ainda, mas a chance de ter uma confusão nisso também é grande. Grande. E aí a gente acaba tendo uma instrução processual toda baseada apenas nisso. Sim, e diversas brigas judiciais sobre isso levaram o STJ a editar o seu entendimento, né? De colocar que, sim, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que ela se sustente em outros elementos probatórios. Impacto prático, quase nenhum. Que vão continuar usando uma única prova e o peso da palavra da vítima. Exatamente. E veja só, olha como é assustador. Eu fico com raiva só de falar. A palavra da vítima tem que se sustentar em outros elementos de prova. Outro elemento de prova, um parecer de um psicólogo, uma perícia mais detalhada quando a gente fala de criança, um estudo psicossocial com assistente social dentro daquela casa, se a gente estiver falando de uma família. Aí, os julgados têm aparecido da seguinte forma. A vítima falou pra Mariazinha que foi estuprada pelo Joãozinho. Ok, ela contou pra Mariazinha. A Mariazinha foi arrolada como testemunha, junto com outras trocentas testemunhas que a vítima falou a mesma coisa. E aí o juízo, ele entende que esses são outros elementos de prova para sustentar uma condenação. Só que para mim isso é testemunho indireto. Todo mundo replicou a mesma coisa. Né? Tem que ser um mesmo elemento de depoimento prova da tão vítima. forte quanto a palavra da vítima. Exatamente. E aí é isso que me causa repulsa no processo penal. Não tem outra palavra que eu possa dizer. Mas aí são outras pessoas falando. Elas estão replicando. E quando o indivíduo, ele escuta, é quase uma fofoca. Eu escutei o que me falaram, ele não tem responsabilidade jurídica por aquilo que lhe foi dito. Se ela estivesse falando que ela viu, que ela sabe, que ela atesta, aí ela pode ser responsabilizada se ela estiver mentindo. Falso testemunho é crime. Agora, a fulana, Mariazinha, me falou que ela foi estuprada. E aí, ela conta a mesma narrativa que a Mariazinha contou pro juízo, e aí o juízo condena porque as narrativas são similares. Desde quando similaridade é indício de autoria e materialidade? É confirmação. Então, o livre convencimento do julgador, ele tá completamente viciado. Eu estou plenamente convencido que o João estuprou Mariazinha porque a tia dela falou que ela falou que foi estuprada. Isso pra mim não tem cabimento. O testemunho indireto, ele não tem que ser nem levado em consideração como prova. Pra mim isso não é prova. Não é prova suficiente pra condenar. Não é. Porque se o Estado tem esse poder, né, de buscas de outras provas muito mais consistentes, por que vai ficar só nessa prova Exatamente. de E testemunho? aí, se a gente for pesar, fazer um comparativo com os crimes, criminal não é minha área, então se eu estiver falando besteira, você me corrige. Mas se a gente for fazer um comparativo aqui com o tráfico de drogas, gente, o tráfico tem que ser muito bem provado. Se só falar que o cara tá traficando, não é suficiente. Não, Mas ele tava com quantas gramas da droga? Mas tava com quantos pinos? Mas era ainda dele tava mesmo? com dinheiro, Tem não tudo tava, isso. era Tinha dele radinho, não mesmo, tinha tinha radinho. radinho. Então, assim, uma série de elementos pra poder provar que o cara é traficante. No crime sexual, não. A palavra da vítima, umas 3 testemunhas que ela mesma contou, e é suficiente. E eu ouvi uma vez algo que me deixou, assim, ensandecida. Eu fiquei roxa de raiva. Porque se eu não condenar assim, então não vai ter condenação. Justamente na dúvida se absolve. Presunção de inocência. Na dúvida, você absolve. É a sua função constitucional como magistrado absolver em caso de dúvida. Porque se tem dúvida, quem não trabalhou não fui eu, foi o Ministério Público. Sim. E aí o Ministério Público que vai rebolar para conseguir provar a culpabilidade do meu cliente. Primeiro, meu cliente não tem que provar que ele é inocente. Já começa por aí, porque ele já é considerado inocente como norma de tratamento pela presunção de inocência. Segundo, quem acusa tem um ônus probatório. E quantas sentenças a gente não abre e vê assim, o acusado não conseguiu comprovar que não praticou o ato. Como assim? Desde quando? Eu acho que trocaram o Código de Processo Penal ou a Constituição Federal e eu não fiquei sabendo. Deve ter tido alguma atualização. Virou quase um direito consumidor, né? Inversão do ônus da prova. Ele não conseguiu provar. Mas olha, quem tem que provar alguma coisa é o Ministério Público. E aí fica nesse jogo de responsabilidade. Ele não cumpriu com a responsabilidade processual dele, então joga pro réu. Joga pro réu. E o réu é sempre o mais fraco. Ferraroli já disse. É o Pio Débori. Ele é o mais fraco. Na relação processual, não é a vítima que tá em desvantagem. É o réu, porque não é a vítima quem processa, é o Estado. A vítima, ela tá ali, né, porque foi vítima de um crime.
Mas o ônus, quem tem que provar, quem tem que demonstrar, é o Estado, porque é o Estado que tem o poder de punir. É o único capaz de colocar aquele cidadão numa cadeia. Olha a diferença de força. A gente tem um Estado que prende, que mata. E assim, a nível de todos os crimes, mas principalmente de crime sexual. Se o Estado ele tem esse poder, essa força de aplicar uma pena, que ele aplique a pena da forma como tem que ser. Então, que nós, como os agentes da lei, né, agentes jurídicos, que nós usemos da nossa criatividade para criar formas, então, de comprovar o crime de estupro. Mas não que a gente jogue isso no colo do réu e fale, se vira, você que tem que provar sua inocência. Para mim, isso não tem cabimento. E aí, a gente pega processos onde basta a alegação da vítima ou um testemunho indireto, que para mim não tem valoração jurídica nenhuma, e a gente diminui o que precisa para se condenar. Você deu um exemplo muito bem dado do tráfico de drogas. Para ser condenado em associação, tem que ter prova de união estável, vínculo permanente ali com o tráfico. Se eu não tenho prova, vai ser absolvido na associação, pode ser condenado pelo tráfico, a depender da quantidade de droga. Agora, por que no estupro ou no crime sexual no geral, a gente não tem essa régua? A régua abaixa, porque é estupro de vulnerável, vamos abaixar a régua para condenar, porque é melhor condenar do que deixar solto. Só que isso é uma violação gravíssima de garantias processuais. Porque, como eu disse, eu posso ser alvo de um processo criminal de crime sexual. E a gente não tá falando de não punir e não prender, né? Exatamente. Eu acho que a Dani estava comigo na banca de TCC de uma aluna que trouxe um trabalho muito interessante, que falava das falhas de memória, né? Você acho que estava comigo nessa banca. E aí foi uma condenação por crime sexual de uma estupro de vulnerável, você deve saber desse caso, que eu acho que foi, o estupro teria acontecido aos 8 anos ali, e quando a vítima era adolescente, viu-se que aquilo não aconteceu, aquilo foi com a construção na cabeça da vítima, e a vítima adolescente conseguiu ter essa consciência. Mas isso só teve porque uma das parentes, se salvo engano, a irmã do acusado era uma psicóloga e se dedicou a trabalhar isso no processo e conseguiu ser elucidado. Mas é um caso que a prova levada ali a juízo, considerada foi o depoimento da vítima, como prova fundamental, não tinha outros elementos, e pela garantia de estar se prendendo ali um estuprador, então vamos confiar na palavra, e prejudicou uma vida para sempre. E a gente reduz a régua. Eu não queria usar a palavra standard probatório, mas eu vou usar como só para elucidar o que eu tô querendo dizer. A gente reduz essa régua porque o crime é muito grave. Então, pela natureza do crime, a gente vai... Condena, então. Então nem precisa de processo. Isso que eu ia falar. Pega o processo penal, rasga, joga fora. Então, não precisa. E o Estado, ele só tem o poder de punir. Ele só pode ser aplicado quando a gente tem um processo penal que garante os direitos processuais daquele indivíduo. Presunção de inocência, ampla defesa, contraditório. E outro exemplo, depoimento especial. Depoimento especial é uma celeuma no processo, né? Aquilo ali faz a gente arrancar cabelo, porque é coisinha difícil. Vem a criança, vai a criança pro Nudeca, chega a criança no Nudeca, tem lá a profissional, né, pra poder ouvir a psicóloga. Aí é lindo, a teoria é linda. É maravilhosa. Nossa! Aí, quem tem que estar presente no depoimento especial? Defesa? Ministério Público também. Muitas das vezes a defesa não tá, eles excluem a defesa. Não precisa. Aí, se eu quero fazer algum questionamento pra minha testemunha, porque a vítima ali, ela é testemunha do processo, eu não posso. Porque eu não tô ali, ninguém me chamou, ninguém me intimou do ato. Ok. Até aí, tudo bem. No judicial, a gente ainda dá pra discutir, dá pra brigar. E quando esse depoimento é colhido em sede de delegacia? Nossa. Como é que eu faço? Aí, se eu tô falando de uma criança, 8 anos, por exemplo, que tem a memória ali falha porque o seu córtex pré-frontal não tá completamente formado, se eu faço qualquer sugestionamento naquele questionamento, ela vai dizer que ela foi estuprada. E numa relação, você, criança, tá num ambiente que é de adulto, delegacia, tá teu pai, tua mãe, o delegado, o inspetor de polícia. Você se vê menor, pequenininho. De fato, a criança ela é pequenininha, né? E existe algo que é a influência da hierarquia.
Eu ia tocar nesse ponto. Pela influência da hierarquia, ela vai responder qualquer coisa. É. Porque aquilo ali são figuras que estão acima de mim, são figuras boas, tem meu pai, tem minha mãe, tem o delegado. Algumas crianças não vão conseguir fazer esse raciocínio dependendo da idade, mas é o que se acontece. E aí, o delegado, que ele quer prender, ele quer emitir a matéria no jornal, né, na Globo, ele vai sugestionar na hora de colher o depoimento. Só que a partir do momento que ele sugestiona e a criança, ela absorve, ela vai repetir isso em Já juízo. era. Já é. Isso E acho quando não incrível tem isso. a influência, vamos imaginar que seja o pai que tá ali como acusado, isso quando não tem a influência da mãe na cabeça dessa criança. Exatamente. Pra Né? prejudicar o Contando uma réu, né? historinha, influenciando o que essa filha vai... E eu ia Tem falar uns casos justamente assim. isso. Não é. Quem tá nos assistindo e não tem essa noção do processo, a noção dessa gravidade, deve pensar, não, mas se aconteceu, a criança vai falar. E, assim, coincidentemente, semana passada, eu fiz um motivo especial, um depoimento especial de uma criança, de um adolescente. Que olha que eu achei, assim, muito interessante. O juiz relatou até que se fizesse. Ele só aceitou porque o depoimento da criança variou no processo em vários momentos. Uma hora a casa da mãe era absurda, outra hora a casa do pai era absurdo, e seguiu assim até que chegou lá no depoimento especial. E assim, um adolescente, não tá falando de uma criança, não estamos falando de crime, não estamos falando de violência sexual, estamos falando de apenas guarda. Uhum. Lá na hora, tá tudo bem. Tava tudo tranquilo. Não tinha problema nenhum. Uhum. E assim, mais nas falas, mas visivelmente, né, foi por videoconferência, visivelmente a criança constrangida, visivelmente ela não conseguindo expressar nada da sua vontade. Nada, tava nítido. Agora, imagina isso tendo sofrido ou não um crime sexual. Porque mesmo que não tenha sofrido, só aquela fala de estar ali por aquele motivo já embaralha a cabeça da criança, do adolescente que seja. E é ali que a gente pega muita divergência. Então, sendo criança ou não, né, a divergência ela vem do testemunho. A pessoa cria uma narrativa no inquérito. Aí ela replica essa narrativa em juízo. Só que essa narrativa já foi replicada no momento do exame de corpo de delito. E quando a gente vê a replicação, existem diferenças quando a pessoa está mentindo ou quando ela é atingida pela criação de falsas memórias, que para nós da defesa é muito caro. Porque é ali que mora o detalhe e é ali que mora a absolvição. Porque se no depoimento na delegacia ela fala que o estupro foi através de sexo anal e na hora de fazer o exame de corpo de delito ela fala que foi vaginal, que materialidade é essa? Uhum. Não tem. E uma defesa atenta, ela precisa cuidar. Desde o inquérito. Tem algum cliente que está respondendo um inquérito, né, de crime sexual, vai na delegacia. O delegado, às vezes, não vai querer te dar o assessor chama prerrogativa. Briga. Mas pega tudo o que já foi produzido e vá produzir as tuas provas. Vai atrás de testemunha, vai entender a família, já vê psicólogo, já contrata assistente, porque vai precisar. Porque mora no detalhe. O mínimo que escorregar é onde você vai conseguir pegar o erro. E às vezes não é porque a vítima tá... eu vou mentir pra prejudicá-lo. Às vezes sim. Mas às vezes não. Às vezes é a criação de falsa memória. A gente tem muito isso com criança. Sugestionamento de criança é algo seríssimo. Aí você vê delegacias que falam que respeitaram a lei do depoimento especial, e aí quem fez a coleta do depoimento foi o inspetor de polícia. É brincadeira. É brincadeira. E prova em crime sexual é caro demais para defesa. Prova pericial. Às vezes a gente tem sentença fundamentando a condenação na materialidade do exame de corpo de delito que fala só que a pessoa não é mais virgem. Sendo que a própria vítima falou que não era virgem no momento do ato sexual. É assim, é vontade de condenar. É um ímpeto de colocar alguém na cadeia. É o poder punitivo moendo gente o tempo todo. Só que para moer gente, a gente tem que ter uma régua. Vai moer gente sempre, né? Sistema carcerário, processo penal, é para moer mesmo. A função, não existe função social da pena. Eu não acredito em função social da pena. É para punir, vamos punir. Mas para punir tem que ter legitimidade. E legitimidade se baseia na ampla defesa no contraditório. Se eu não consigo contradizer um depoimento que já foi colhido lá no inquérito policial, que foi sugestionado, eu vou trabalhar com o quê?
ela já tá sugestionada, acabou com a minha prova. Eu não tenho o que falar, eu não tenho o que arguir. Se eu não consigo contratar um psicólogo, se o MP, ele não fez o trabalho dele de fazer um laudo pericial, e aí? Eu trabalho com o quê? Com nada. Eu fico trabalhando com possibilidades. E esse é um ponto que muitos promotores, e aqui eu tenho todo o respeito ao Ministério Público, né? A gente trabalha muito bem, a gente nunca teve nenhum problema com o MP. Só questões de processo mesmo. Normal do dia a dia. Mas muitos promotores falam que a defesa, ela se baseia em fatos periféricos. Porque a defesa está questionando só fato periférico. A defesa não está questionando o crime em si. Porque às vezes a vítima não se lembra. Ela não se lembra de como ela chegou, ela não se lembra o que ela fez no dia seguinte, um dia depois. Só que se eu não trabalhar com fato periférico... Vai trabalhar com o quê, né? Um crime acontece entre duas pessoas, falando de estupro mesmo, né? Nenhuma prova. Nenhuma prova. Entre quatro paredes, na clandestinidade total. Eu vou trabalhar com o quê? Se o âmago ali do MP é condenar. Não é fiscal da lei. Tá ali pra condenar. Eu não tenho o que produzir. Não tem laudo, não tem nada. Eu vou me apegar ao fato periférico. Ele só tem uma prova. Só tem um depoimento. Só tem um depoimento, né? Eu vou falar o quê? Então, assim, a defesa, ela tem que falar mesmo. Tá falando de fato periférico? Tô falando de fato periférico. Porque se a vítima sabe que ela foi estuprada, ela tem que saber como ela se comportou no dia seguinte. Mas a psicologia... Aí, faz o laudo, então. A acusação não quer questionar o fato periférico? Faz o laudo. Aí a gente tira a prova dos 9, porque o parecer, ele consegue desacurtinar a prova do testemunho. O parecer é muito bom trabalhar com parecer, até mesmo como assistente de acusação. Porque, como assistente de acusação, eu trabalho com fair play. Que aquele acusado podia ser meu cliente. E eu podia ser o advogado dele. Então é fair play em todos os momentos, do início até o fim. Tá aqui o laudo, psicóloga tal que fez o laudo, assistente habilitada, resolva. Se vira aí. Agora, ao contrário, né, quando a gente não tem assistente de acusação, não acontece. Aí eu preciso trabalhar com o que eu tenho. Eu preciso abordar os itens que me estão disponíveis. Já que o Estado, ele entende reduzir o standard probatório, então eu também tenho que trabalhar com o que me é disponibilizado dentro do processo. Então, prova em crime sexual, caótico, difícil, mas a gente tem que ter detalhe. É ser detalhista, é pegar a vírgula, o ponto que ninguém viu. Que é a nossa função ver. Se eu não vejo, é o meu cliente que vai ser condenado. Mas essa sua... Chega a ser uma revolta, né? Sua insatisfação, eu acho que isso é o mais importante para que se mude, né? O inconformismo do advogado, da advogada, é o que faz a inovação processual e a inovação dos entendimentos. Se não é esse inconformismo e coletar cada coisa e falar de provas periféricas mesmo, de assuntos periféricos, trazer tudo pro processo e ir pra segunda instância e brigar, nunca vai mudar. E o preconceito no julgamento vai sempre vencer. Sim, exatamente. Eu como estagiário, me sinto muito grato por essa experiência que ela me passa, ela me dá a oportunidade, como ela disse. A gente trabalha muito como assistente de acusação. Então, já aconteceu várias vezes, de uma semana eu trabalhar exclusivamente em algo relacionado a uma condenação relacionado a uma defesa de crime sexual, e na semana seguinte ela me passa e fala, agora a gente tá pelo outro lado. E assim, parece que tudo aquilo que eu estudei para fazer a defesa, eu tenho que estudar para rebater agora. Então, profissionalmente falando, é um privilégio. É um ganho e tanto, né? É o que eu falo sempre com eles em sala de aula. Quando a gente vai construir uma peça processual, a gente tem que pensar como se a gente fosse o outro advogado, para você antecipar a defesa dele. E isso vai dificultar ele fazer uma boa defesa, porque você já demonstrou para o juiz argumentos que ele pode usar e já está rebatendo esses argumentos. E isso em crime sexual, então, é mais latente ainda. Né? E como assistente de acusação, eu gosto de atuar como assistente de acusação. A gente tem mais acusados do que vítimas, né, no escritório. Mas eu sempre falo pra vítima, quando ela me procura, vamos produzir, minha filha ou meu filho, o máximo de prova que a gente conseguir. Porque ele pode se apegar ao menor elemento periférico, mas vai ter prova. Porque se ele subir um recurso, uma apelação, ele não vai ser absolvido. Se ele subir um recurso especial e um recurso extraordinário,
ele não vai ser absolvido. A gente tem que produzir o máximo. Vamos na delegacia, vamos fazer exame de corpo de delito. Ah, mas faz muito tempo do fato. Vamos fazer o exame de corpo de delito para constar lá no processo. Vamos no psicólogo, vamos contratar assistente, vamos habilitar no processo, porque tem que ter fair play. Tem que ter fair play para eu dar uma segurança para minha vítima. Eu preciso dar uma segurança para ela. Uhum. E é claro, a gente não promete resultado. Advocacia, não podemos, né? Porque quem decide é o magistrado, né? Mas é uma acusação bem amarrada, com prova, com print, com vídeo, com testemunha, não tem pra ninguém. Por isso que eu acho que essa falácia de, se eu não condenar com isso, eu vou condenar com o quê? É a maior mentira da história. Porque você tem como condenar firme. Dá pra ser firme. Você não precisa ser molenga na hora de fazer a condenação. Dá pra ser firme. E essa firmeza a gente vê do outro lado. Muitos promotores, quando tem assistente de acusação, eles se movem para a produção de provas junto com o assistente de acusação. É muito bonito de ver também, porque é a justiça acontecendo. Uhum. E é muito bonito você olhar no olho da vítima e falar, pronto, chegou a sua justiça. Tudo bem que ele vai ser preso, você não vai recuperar o dano sofrido, mas o seu agressor tá na cadeia. E a gente só pode fazer isso respeitando a regra do jogo. Porque a regra vale pra ela, vale pra mim, vale pra ele, vale pra todo mundo. Ela. Isso aí, né, Dani? Dá pra falar mais algumas horas. Quando liberarem o estúdio só pra gente... Só pra gente. Vamos fazer essa reivindicação. Vamos. Só o curso de direito. Vamos abrir um saque Vamos. e pedir o estúdio Vamos reivindicar só pra isso. gente. Que aí a gente não precisa ficar cortando Não quando dá. o papo tá bom, É. né? Pra acabar. Mas com certeza esses dois vão voltar aqui mais vezes. Pra trazer esse tema e outros temas. Né, que a advocacia criminal tem muita coisa legal pra falar. Conteúdo a muito gente detalhe. tem. Tudo. É verdade. Vai ser muito legal, mas a gente tem que hoje, infelizmente, chegar ao fim. Mas, já tinha avisado vocês antes, não dá pra ir embora desse podcast sem dar um recado especial pra quem tá assistindo a gente. Eu falei que não ia deixar o Cauã falar, mas é brincadeira. Cauã, quase advogado, merece. E aí eu gostaria que você desse um recado pra quem tá assistindo a gente, falando um pouquinho da sua trajetória e da importância do seu aprendizado, junto com a Pamela. E aí depois você pode continuar no seu recado especial pra quem tá assistindo. Vou puxar um saco da FOA agora, então. Eu falando pra lá? Isso aí. Gente, como eu disse, meu nome é Cauã Yanovich, tô hoje no 10º período de Direito da FOA e há 5 anos atrás, na verdade há 4 que eu vim transferido, eu entrei nessa instituição pensando em ser advogado, pensando em construir uma carreira na advocacia empresarial e civil. E acabou que no meio do caminho eu tive essa paixão por penal, consegui desenvolver isso. E o recado que eu tenho para vocês, jovens estudantes que estão começando agora, que acabaram de entrar no curso de Direito, que procuraram a Unifoa para se especializar, ou até mesmo que já estão no curso e estão desiludidos com a prática, com o profissional, é se jogar. É falar sim para as oportunidades que aparecem. A instituição traz muitas oportunidades para aperfeiçoamento, para conhecimento, né, de outras áreas. Agora mesmo a gente estava no Rio. E ontem, pois é. Então, para você que é estudante, é falar sim. Você que quer ser advogado, fala sim. Não tenha medo, não se acovarde. Não dá espaço para preguiça. Só fala assim, só vai, sabe? Depois você pensa, só vai. Mergulhe um máximo de oportunidades que você tiver, faça o máximo de networking que você conseguir, conheça todas as áreas e mantenha a mente aberta o tempo todo, que as coisas sempre melhoram. Muito bom, muito bom. Eu queria deixar um recado para os estudantes e para os jovens advogados. Continuem. Continuem, porque vale a pena. Vale a pena você entregar um bom trabalho, você entregar uma defesa de qualidade, se aperfeiçoem, estudem, continuem estudando, não é só a graduação. Vai fazer curso, vai fazer pós, busque conhecimento, porque dentro do direito, a gente não muda só a nossa vida, a gente muda a vida de outras pessoas também. É isso aí. Maravilhosos. Cauã imaginou quando entrou aqui que ia estar no 10º período dando recado pra quem tá entrando na faculdade. Nunca. Mas é isso aí, correndo Agora, questão atrás. de meses, ele volta
para conversar com a gente como advogado. É isso aí. Isso aí. Aí eu choro. Fechado. De alegria. De alegria, sim. Gente, e é isso. Chegamos ao fim do nosso podcast. Se você gostou, curte, compartilha, manda o vídeo para quem você acha que deve saber desses temas, deve estar atualizado do mundo jurídico, de não só advogado, mas qualquer pessoa que precisa saber dos nossos conteúdos. A gente traz muita coisa prática, né, Dani? Muita. Muita coisa do dia a dia. Então envia esse vídeo e manda lá para direito@foa.org.br sua sugestão de convidado, sua pergunta, sua dúvida, sugestão de tema. A gente está disponível aí para te responder. Exatamente. Semana que vem, 19 horas, Toda novamente quinta-feira. aqui. Estaremos com Ativa mais... o sininho isso para você aí. não se esquecer. Estaremos com mais um tema interessantíssimo. Isso aí. Até lá. Tchau, tchau.